E depois você preparar o conteúdo para os gestores multiplicarem, porque pensa que quando esse colaborador ele consumisse todo esse conteúdo preparado pelo time de treinamento, a partir do trabalho de campo, o gestor ele ia começar a identificar necessidades específicas por colaborador. E ele tinha que ter conteúdo para trabalhar especificamente com esses colaboradores. Então houve um desdobramento de cascata muito grande. A produção de conteúdo foi um dos principais, porque era muito conteúdo para produzir em pouco tempo. Olá, muito bem-vindo ou bem-vinda ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Show, eu sou o CEO e fundador da Revo e eu estou aqui com o meu sócio e co-apresentador. Quem é? Nilson Figueiredo. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que você está ouvindo, mas eu sempre comento aqui, né, Richard? RevoCast aí, coloca aí no seu momento aí de deslocamento, na academia, caminhando, né? Fazer disso aqui um tempo produtivo, né? Então, quando você está fazendo outra coisa, escuta aqui e aprende com a gente com o RevoCast, com os nossos estudos de caso, que, aliás, estão vindo vários feedbacks e a gente tá... Se você tiver algum comentário, alguma dica ou sugestão de assunto, manda aqui pra gente. E o de hoje, Richard... O que eu ia falar antes até entrar no de hoje, esse aqui, para você que está ouvindo, é o momento que você está investindo em você mesmo. Então, primeiro, dando os parabéns aí. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo. E como a gente sempre fala, o RevoCast é o podcast dos bastidores de T&D. Né? O que acontece e que ninguém fica sabendo. Mas você fica sabendo aqui. Imagina que a sua diretoria identifica uma grande oportunidade de mercado para ampliar força de vendas em 30%. E você é o gerente responsável pelo treinamento e onboarding desse novo time. Mas tem um detalhe, 30% significa contratar 750 novas pessoas. Pouquinho, gente. E detalhe, de uma só vez. Você e o seu time precisam preparar os 280 gerentes para receber os novos colaboradores. Vocês precisam ter cuidado para acelerar o conhecimento dos novos e, ao mesmo tempo, continuar desenvolvendo os 1.650 comerciais mais experientes. Agora, imagina fazer isso no mercado tão dinâmico quanto o farmacêutico e logo em 2022, na saída da pandemia. E para contar esse case, estamos aqui com Leandro Tonelli, que é gerente de treinamento da Eurofarma. Tonelli, seja bem-vindo ao RevoCast. Um prazer, obrigado pelo convite. Vocês lendo essa introdução aí, me deu o mesmo frio na barriga que nós, o time de treinamento, tivemos quando recebemos a notícia. Agora já passou, a gente aprendeu muita coisa com isso, mas realmente foi um desafio grande aí. Espero que a gente possa colaborar com essa experiência. Imagina o tamanho do desafio. Assim, primeiro 750 pessoas de uma só vez, não foi pingadinho, foi todo mundo entrou, né? Talvez valha a pena você contar o início disso, né? Como que isso chegou em você, como que vocês foram pensando em como resolver esse desafio? Legal. Bom, falando de indústria farmacêutica, a gente sabe que essa questão de pós-pandemia, muitas pessoas passaram a pensar mais em saúde depois da pandemia, né? Sim, é verdade. Olhar com mais cuidado para a saúde. E todo esse processo de olhar com mais cuidado para a saúde trouxe a questão de aumentar o fluxo da máquina da saúde como um todo. Então, maior procura de quantidade de médicos, maior volume de formação de médicos e assim por diante. Aumento de hospitais, abertura de clínicas e assim por diante. E, consequentemente, quanto mais pessoas buscando saúde, mais acesso a medicamentos é necessário. Claro. Seja por medicamento ou por vitaminas, né? Perfeito. Isso, e está aí uma oportunidade grande identificada no pós-pandemia. E aí veio a questão de ampliação desse time de força de vendas. Então, talvez se não tivesse a pandemia, não teria tido essa oportunidade, porque as pessoas não estariam pensando nisso. Então tem uma relação aí. Muito grande. Então, não digo que não teria oportunidade, porque eu acho que isso é uma crescente grande, mas acho que no volume e na forma, talvez... A pandemia, com certeza, trouxe esse impulso grande. E também trouxe o impulso da forma como as pessoas consomem conteúdo, né? E eu estou trazendo esse ponto aqui porque isso tem muita influência no que a gente teve que preparar para treinar todo esse time aí. Legal. Perfeito. Então identificou essa oportunidade,
Aí a diretoria tomou uma decisão estratégica para fazer isso. Sim. Você recebe essa notícia, aí você falou que deu frio na barriga. E aí, como que... Como acontece, né? Como Vamos lá, tem acontece, toda uma preparação em cima disso, né? Aí o time de treinamento recebe toda essa demanda e tem todo um time de suporte que também trabalha. Porque vamos lá, a partir do momento, vamos contratar 750 pessoas espalhadas no Brasil. E aí você tem diversas oportunidades em nível Brasil por região, né? Então, ou seja, ele não é uniforme, é de acordo com o mercado que cada região atua. A partir disso mapeado, você tem que começar a preparar as pessoas que são envolvidas nesse processo desde a contratação, né? Como serão os processos de entrevista, de contratação, preparar esses gestores para isso, criar processos que fluam num volume tão grande assim. E startando tudo isso, você tem todo o time de back-office que vai trabalhar. Porque que equipamentos que esse profissional, quando entrar, precisa ter disponível na mão? Sistemas que ele precisa ter, assinaturas de licença. Então, tem a movimentação da empresa... logística para trazer 750 novas pessoas. Você comprar celular, grande. laptop, tem que comprar equipamentos, né? Isso. Então, e aí, num período pós-pandemia, onde o acesso, principalmente da tecnologia, era muito difícil. Sim. Tava tudo em falta, né? Não tinha processador para comprar para montar um carro, né? E tudo isso era preciso comprar carro, comprar iPad para eles. Foram 750 carros também? Sim. Nossa, porque imagina isso. Uma frota gigantesca. O nosso time, o time comercial, ele atua visitando, até para quem não conhece um pouco da logística da indústria farmacêutica, o propagandista ele tem um setor, uma região geográfica virtual, né, pré-determinada, e ali tem um grupo de médicos e um grupo de pontos de venda, que no nosso caso são as farmácias, né? E ele precisa de equipamentos, incluindo o carro, para ele se deslocar nesse trajeto, né? Para ele visitar esse grupo de médicos e grupo de farmácias também. Isso inclui carro, inclui o iPad, em algumas situações computadores, celular e assim por diante. Então só a logística de compra disso tudo. Tem certeza que vai distribuir no Brasil inteiro. Né? Não é só compra, né? Você tem que fazer o carro chegar lá. Se o carro chegar, o iPad chegar, né? Logicamente isso não é uma demanda nossa de treinamento, mas é para explicar como tem um volume grande, né, de toda a organização trabalhando em cima disso, né? Bom, daí vamos lá. Funcionou, todo mundo contratado, toda a logística ocorrendo ali em paralelo, né? Os carros, todo mundo sendo tudo distribuído. Agora, como treinar esse pessoal? Primeira coisa é assumir que, assim, existem muitas particularidades. Pensando em nível Brasil, você tem diversas particularidades. Por quê? Sim. Tem um propagandista que, às vezes, ele veio experiente de uma outra casa, e ele já tem uma certa experiência, mas ele tem que aderir à cultura, à forma de trabalhar. E eu tenho aquele profissional que ele nunca foi da área, né? Ele tem afinidades pelo trabalho comercial, foi um ex-bancário e tal, mas ele não conhece nada sobre o mercado. E aí, como você disse logo no início, a questão do desafio de treinar esses novos, mas não deixar de capacitar, de desafiar aqueles que já são experientes, né? E no meio de todo esse processo, pensando que a máquina de produtos, de lançar produtos no mercado, não para. Né? E aí vem o desafio. Tem uma pimentinha aí. Então não só contrata, como lança produto novo, né? Para esse público tão heterogêneo. Tanto os mais experientes quanto aqueles que estão acabando de chegar, né? E aí o mercado é muito dinâmico, né? Você não para tudo. Beleza, um ano só nisso. Só não. nisso. Muito pelo contrário, porque a mesma oportunidade que trouxe da ampliação, trouxe para novos produtos também. Sim. Perfeito. Né? Porque esse olhar do consumidor, de olhar mais para a saúde, também faz com que ele olhe mais para produtos consumirem, vitaminas, medicamentos e assim por diante. Perfeito. Então o portfólio acaba aumentando, né? Sim, perfeito. E aí eu até te perguntar, assim, então você deu o cenário do como começou, como chegou para você, né? E aí, assim, a partir do momento... Em que momento ali aquilo virou assim, vamos agora desenhar alguma coisa, né? Como é que foi esse processo até começar e como é que vocês desbravaram, né? Você, seu time, como é que desbravaram, assim, receber esses 750, né? Sim. Bom, o time de treinamento se reuniu ali e a gente chegou num consenso de que precisaríamos de muita ajuda disso, né? E para essa ajuda, a gente ia contar com os gestores, que são os gerentes desse time comercial de campo. Aqueles 280, não é? Isso, que são os multiplicadores, Perfeito. né? Primeiro porque eles conhecem as realidades individuais, as particularidades, tanto das regiões quanto dos profissionais que eles estão contratando.
Isso é fundamental para a gente. Assumir essa vulnerabilidade para a gente foi importantíssimo. Legal. Porque a partir daí a gente começou a desenhar o processo de treinamento, que começou treinando, capacitando esses multiplicadores. Perfeito. Seja ele para o desenvolvimento desses colaboradores no dia a dia em campo, ou seja ele pelo treinamento presencial que isso ia ocorrer. Porque sim, nós reunimos os 750 num único local ali, num grupo de hotéis, para treinar presencial por uma semana. Então não foi aquela coisa, manda uns cursinhos online, Não. foi trazer todo mundo do Brasil inteiro, voar para São Paulo, o interior de São Paulo, né? Sim, interior de São Paulo. E aí fazer uma mega semana de treinamento ali. Semana de treinamento. Eu nem diria que é uma convenção, porque uma convenção acho que tem muito voltado para a estratégia da companhia. É verdade, né? é mais um onboarding mesmo. Em treinamento mesmo. De treinamento. E aí, para otimizar esse processo, o onboard ele foi feito antes de uma outra forma. Por quê? Lembra que eu te falei da capacitação dos multiplicadores? Antes do colaborador ele ir para esse treinamento presencial, ele passou pelo onboard com o seu gestor direto por uma semana também. Entendi. E aí vem a necessidade de ter capacitado esses gestores antes, preparar material e conteúdo de qualidade, com o desafio de as pessoas estão mudando a forma de consumir conteúdo pós-pandemia, né? Mais rápido, mais palatável, né? De fácil digestão ali do conhecimento. Então, todo esse desenho veio acontecendo. Preparou para o gestor, treinou o gestor fez o onboard depois que eles foram para o treinamento presencial. De fato, né? Então, teve uma semana de onboarding local com o gerente. Isso. E aí uma semana presencial todo mundo. Os gestores estavam presentes nessa uma semana? Alguns gestores. Tá. Até porque você pensando no volume de 750 pessoas, para ter aulas produtivas, a gente tinha em torno de 50 a 60 pessoas por sala. Sim. Então eram 50, diversas 60 salas, pessoas, né? tá. Se eu não me engano, nós tivemos 18 salas espalhadas em 3 hotéis. E aí, de São Paulo. Isso. E aí a capacidade do time de treinamento em si é menor. Né? Nós somos em 11 hoje, né? E aí não tinha condições de a gente estar presente em todas as salas, porque elas rodavam aula o tempo inteiro, né? A aula de segunda a sexta ali no período comercial, ali no horário comercial. E aí vem a necessidade de formar os multiplicadores que dariam essas aulas presenciais. Também, Isso é uma parte. Porque uma coisa é aquele camarada dos 280 que todos os gestores passaram pelo aprendizado do onboard, para eu treinar o meu novo colaborador, e outra coisa foram os 32 gestores que foram convidados para o curso. Foram alocados para o momento do hotel. Exatamente. Né? E eles faziam um papel de professores ali, né? De facilitadores durante as aulas mesmo. Então, houve um processo de capacitação específica para esses gestores que nos ajudaram muito nesse processo. Legal. E vocês nunca pensaram em fazer isso online em vez de presencial? Ou um híbrido, né? Ou um Talvez. híbrido. Por que trazer 750 pessoas de uma só vez? Ou talvez faseados, uma semana um grupo, outra semana outro grupo? Existe uma questão, a gente já tentou isso em outras vezes, né? Até mesmo na pandemia. Na pandemia houve a necessidade, a obrigatoriedade né, de fazer. Então, esse mesmo curso de uma semana ele foi feito online. E depois de ter muitas experiências de fazer presencial. Tem uma coisa que no online é muito difícil de você incutir nas pessoas, que é clima e cultura. E a cultura é muito forte da companhia. Tá. Né? Os treinamentos eles são pensados em imergir as pessoas na cultura e na forma de trabalho. E a gente percebe que esse processo ele é acelerado de forma muito intensa quando está no presencial. Entendi. E também só que esse time ele já trabalha remoto. Né? As pessoas, 750 pessoas, estão cada um no seu setores, lugar, né, e visitando médico, propagandista. Então ele já não vai para um escritório. Não, ele trabalha, ele não vai para o escritório. Então, o escritório dele é o comercial. É a rua. É a rua. Sim, por isso talvez esse ponto de clima e cultura seja tão importante no presencial, porque ele nunca vai vivenciar nada se ele não fizer isso no presencial. Ele tem pouquíssimas oportunidades de contato
com o que ele visualiza, que é a companhia, né? Que é o Sim. dia, as pessoas... Ele já fica fora o tempo todo. Exato. Né? Ele tem mais contato com o seu gestor ali, que tem até um Sim. processo de capacitação mensal, onde o seu gestor ele reúne o seu time para renovar conhecimento, troca as experiências. Mas essa oportunidade de se reunir com gente do Brasil inteiro, com pessoas que ele vai ver em vídeo, com formadores de opinião dentro da companhia, é única para ele. Né? Sim. Isso acontece. Tem convenções anuais para esse pessoal? Não, essa é uma particularidade bem interessante. Nós não investimos nada em convenções, mas a gente investe muito em reciclagem periódica. Legal. Presencial, inclusive. Sim. Porque nós paramos o time comercial uma vez por mês, todo o time comercial, para reciclagem de estratégia e conhecimento técnico. Então, todo mês tem um dia de treinamento. Full de treinamento presencial. E esse treinamento presencial, ele é faceado com os seus multiplicadores, né? Com gestores, né? Exato. Então, eu não paro os 2.500 no mesmo lugar. Mas o time de treinamento prepara conteúdos. Esse conteúdo, ele é passado para os multiplicadores, a gente capacita os multiplicadores. Lógico que já tem todo o modus operandi, eles sabem muito bem como é que funciona, mas a gente capacita os multiplicadores reúnem os seus times localmente. Então, você, Nilson, tem um time de 10, 11 pessoas. Você vai no hotel, reúne todo mundo presencialmente, o deslocamento é muito menor, e aí você capacita esse seu time, tanto de estratégia quanto de reciclagem de conhecimento técnico, mas já com uma adaptação que só você conhece. Tanto pela necessidade local, quanto pelo perfil de cada um do seu time, né? Quem é mais júnior, quem é mais sênior, quem pode colaborar mais com o time. Então, você não faz a convenção anual, mas é como se você fizesse 12 micro-convenções ao longo do ano, presencial em hotéis e tudo mais, perto da região de todo mundo. Sim. E aí você percebe aqui uma necessidade de estar próximo ao gestor. Você viu que eu falei muito tempo do gestor, né? Porque num volume tão grande, com tantas particularidades de comerciais mesmo, e de necessidade de capacitação das pessoas, só o gestor consegue nos dar esse termômetro. Só quem está próximo ali tem a visão, né? Exato. Que até você trouxe no início da tua fala, né? Por exemplo, o gestor que cuida, né, de propagandistas na região norte do país, né, provavelmente vai ter uma realidade até de mercado totalmente diferente do que o gestor que tem propagandista aqui em São Paulo, né? Sim. E aí, fala um pouco mais aí sobre isso, porque eu acho que isso essa adaptação na ponta que é interessante, porque você pelo volume de pessoas que você trabalha, né? Eu vou te dar um exemplo bem simples até. Quando se fala inverno, a gente aqui está gravando em julho, né? A gente está no período de inverno. Inverno para nós aqui, que estamos no sudeste, né? No sul, no sudeste. No norte e no nordeste, o período de inverno, que é o período chuvoso que eles chamam, é diferente. É em outro período. Se não me engano, é em maio, um pouquinho antes. E quando você fala de doenças relacionadas ao inverno, que são doenças respiratórias, e consequentemente o tipo de produto que se vende, que se propaga, muda. E aí você tem particularidades que o gestor consegue conhecer e isso influencia de diversas formas. Até no que você vai treinar com os colaboradores. Porque talvez não faça muito sentido eu enfatizar treinamentos de produtos de inverno pelo Brasil inteiro, pensando que inverno no Sudeste é agora. E para eles a demanda por produtos lá é outra. E mesmo no Sudeste, o Rio de Janeiro também não tem inverno. Agora, interior de São Paulo fica frio até Porto Alegre ou Santa Catarina, muito mais frio. Então, até dentro do Sul e Sudeste, você já vai ter essa diferença. E N outras situações, né? Por exemplo, às vezes você fala de vitamina D. Né, que entrou muito em voga depois da pandemia, justamente pela questão da melhora da imunidade e tal. Quando se fala no norte e no nordeste, existe sim muito o consumo, mas existe uma cultura diferente lá de estar mais próximo da natureza, contato com o sol, e a gente sabe que isso gera aumento da vitamina D. Diferente do sul, por exemplo, né, que onde essa cultura é diferente e isso aumenta a necessidade de consumo, e assim por diante. O pessoal brinca, né, eu sou bem clarinho, o pessoal fala, você é carioca, você não tem cara de ter cor de escritório. Eu brinco que é a cor do home office. A cor do home office. A cor do home office no Rio, né? Então, de fato, aí cada... Muito bom. Mas, vamos lá. Então, deu para entender o desafio que você teve, tá?
você começou a trazer um pouco a solução, e aí, como que você faz para engajar esse público? Como que você faz naquele momento para manter aquela energia, porque tudo é novo, então as pessoas estão empolgadas ali, mas é um conteúdo técnico. Você falou que às vezes tem um conteúdo de neuro, de cardiologia, né? Então, como que você faz para fazer esse nivelamento de conhecimento e engajar o público nesses temas? Sim. Isso veio até como um aprendizado de pós-pandemia. Acho que trouxe aprendizado para todo mundo a pandemia, né? Com certeza. A questão do tipo de conteúdo e da palatabilidade desse conteúdo. Porque vamos pensar na dinâmica e na logística do público, né? Do nosso consumidor final, que no caso é o propagandista, e também os gerentes que cuidam desse time. Ele está o tempo inteiro em deslocamento, né? Ele está indo de um bairro para o outro, por conta de um horário de um médico, de um horário de um ponto de venda. E ele tem pequenos intervalos que ele tem muitas coisas para prestar atenção, mas às vezes se ele tiver um conteúdo bacana para ele consumir, ele pode visualizar, opa, é uma oportunidade de eu consumir no intervalo que eu tenho, certo? No deslocamento eu vou levar meia hora. Se eu tenho um podcast interessante sobre conteúdo, se realmente me chamar a atenção, talvez eu queira, em vez de ouvir música, eu consumir esse conteúdo aqui agora, né? Mas eu também tenho que dar disponibilidade para ele, porque às vezes eu tenho alguém mais visual, e eu também tenho que preparar um material de leitura para ele como apoio. Então, o que a gente pensou? Nas trilhas de conhecimento que a gente começou a preparar, a gente começou a pensar nos diversos públicos que nós temos, no perfil da rotina desse público e entregar conteúdos de formas diferentes. Para que ele pudesse consumir tanto de maneira progressiva quanto por perfil. Não é aquilo que eu sou mais visual, eu vou ler o manual. Ele tem figuras, ele tem formas de mostrar como é que funciona um produto e tal, ou uma técnica de venda. Mas eu tenho aquele que, às vezes, ele ouvindo um podcast, uma entrevista, que inclusive pode ser uma troca de experiências do time. Que eu trouxe um gestor de algum lugar que teve uma experiência boa, isso gerou um podcast que gera insights para outras pessoas. Mas eu tenho conhecimento que isso vai sendo disseminado. Isso gerou um aumento de engajamento bem interessante. E com isso a gente começou a preparar o que a gente chama muito de pré-treinamento. Lembra que eu falei da reunião que todo o time de treinamento prepara e para o time para treinar? Essa a gente chama de reunião de treinamento. E a gente prepara conteúdos de pré-treinamento. Então, ou seja, em vez de ele ir para essa reunião passivo para receber o treinamento, que foi aquela coisa de treinamento, vai lá ministrar algo na figura através do gerente distrital. Nós preparamos conteúdos de pré-treinamento. Isso não só para o gerente, mas para o colaborador. Para o colaborador. Para que ele vá preparado e para que essas reuniões se tornem reuniões de discussão. Sim. Então, ou seja, a gente traz o colaborador para uma figura muito mais ativa nas discussões. Esse é um ponto interessante. A gente fala muito isso aqui na Revo, que o momento mais caro que você tem é o presencial. Juntar todo mundo... Ou síncrono, né? Juntar todo mundo, parar todo mundo ao mesmo tempo, né? Quer seja presencial, é caro. E aí você gastar esse tempo caro para ficar passando o PowerPoint, passando slide, passando conteúdo. Né? Então a gente sempre fala o seguinte, o conteúdo, ele deveria vir antes, como você está citando aqui. E é o momento que a pessoa consegue ouvir, aprofundar, estudar, porque uma coisa que o presencial ou síncrono não tem, que o gravado tem, que é muito importante, é o botão pause e o botão ouvir novamente. Sim. No presencial, se sua cabeça desviou por um segundo, você perdeu o conteúdo. Então, muitas pessoas falam, o online não funciona, o presencial, o síncrono é melhor. Não é que não funcione e versus funcionar. Existem tipos de conteúdo e momentos que o gravado vai ser melhor. E aí, o presencial ou o síncrono, você usa justamente para estimular debate, discussão, trocar mais e não ficar passando conteúdo. Então, é muito interessante que você fala isso, e isso é muito a linha e a filosofia que a Revo traz também. E um cuidado que a gente sempre tem no time de treinamento é assim, num time tão grande, 2.500 pessoas,
e com produtos, na sua maioria, técnicos, você tem que ter conteúdos mais técnicos ali, que existe um certo padrão, né? Só que eu não quero engessar essas pessoas, porque uma coisa é eu colocar o conteúdo técnico e fazer com que ele entenda. A outra coisa é, depois de entendido, ele ter a percepção, a leitura de ambiente, de cenário do médico, do propaganda, do ponto de venda, dele saber como usar essa informação ao ponto de gerar valor e, depois de gerar valor, isso ter uma persuasão para o resultado que ele precisa, né? E isso, se eu engesso, eu não tenho resultado. Porque eu preciso que tenha conhecimento, mas eu preciso que você esteja aderente ao que a gente está ensinando, compre o produto, para que você visualize as oportunidades e use isso da maneira mais adequada. Por isso essa questão de o conhecimento ele vir como uma prévia e trazendo o processo de reflexão, que depois quando ele vai para a reunião presencial de treinamento, ele é estimulado a refletir sobre cases, sobre situações, é fundamental. Porque ele está treinando cenários, né? Perfeito. Vamos agora para o que eu chamo do momento dos bastidores. Opa. Eu acho que deu para entender a situação, a solução, tudo mais, mas vamos falar o que ninguém fala, tá? Vamos explorar um pouco quais foram as dificuldades que você teve. Cara, nós do time de treinamento tivemos dificuldade logística gigantesca, né? Porque você imagina você produzir conteúdo em enorme escala, né? Porque são muitos produtos, mais de 80 produtos. E aí você produzir conteúdo que ele fosse disponível para consumir online, que ele pensasse em atender o público mais experiente e também esse público que estava acabando de chegar. E depois você preparar o conteúdo para os gestores multiplicarem, porque pensa que quando esse colaborador ele consumisse todo esse conteúdo preparado pelo time de treinamento, a partir do trabalho de campo, o gestor ele ia começar a identificar necessidades específicas por colaborador. E ele tinha que ter conteúdo para trabalhar especificamente com esses colaboradores. Então houve um desdobramento de cascata muito grande. A produção de conteúdo foi um dos principais, porque era muito conteúdo para produzir em pouco tempo. O time de treinamento se empenhou absurdamente nisso. E depois a logística de você, um desafio gigante, né? De você criar... Repassar isso, né? Repassar e também a questão do um curso presencial, né? Com 750 pessoas. A logística de aéreo, de... Isso também vocês cuidaram? Sim, é tudo nosso do time de treinamento. 100% do time de treinamento. Virou uma agência de turismo. Parece, né? É verdade. Esse curso foi um grande aprendizado nesse processo. Porque você pensa que em torno de 60% das pessoas voaram. Né? Deslocamento aéreo. Mais deslocamento terrestre. Transfer, hotel, audiovisual, experiência, né? Que a gente tem que pensar também na experiência das pessoas por uma semana. Até estrutura de saúde você tem que pensar, porque 750 pessoas, alguém vai passar mal. É verdade, é verdade. Mas foi muito bacana. E uma curiosidade aqui, já que você está trazendo aí os desafios, né, que você teve na questão de produção de conteúdo. Você falou, a gente teve que produzir muita coisa, mas tem alguma dica aí, ou como vocês fizeram isso para que isso fosse, até para conseguir cumprir a meta? Porque pelo que eu entendi, a produção de conteúdo foi massiva, né, para atender toda essa chegada. E aí, tem alguma dica, como vocês se dividiram, ou qual que foi a estratégia para produzir essa quantidade de conteúdo? Assim que chegou essa demanda, a gente ficou... Sabe aquela surtada com tranquilidade? Né? O pessoal tá falando sério, né? Isso mesmo. Mas uma coisa que nós internalizamos é assim, o que a gente precisa entregar? Então a gente começou a pensar muito na entrega mínima para gerar ação. Esse foi o mote de toda a produção de conteúdo. Então, porque alguma parte dos conteúdos a gente tinha pronto. Só que, pensando num público que está entrando agora, vai ter que consumir muita coisa. O que ele precisa saber para este momento, para que esse conhecimento gere ação e venda no final do dia, né? Então a gente respeitou o processo de desenvolvimento de cada uma dessas pessoas e produziu conteúdo de acordo com esse processo de desenvolvimento. Então nós simplificamos. Legal.
E essa simplificação foi fundamental. Então, às vezes você vai falar, eu tenho um manual de produtos que a gente vai falar de 80 páginas. Ok, porque é necessário. E num resumo, a gente transformou isso em 10 slides. Porque aquilo era o necessário para aquele momento. Pro início, né? Pro início, para ele ter conhecimento. Perfeito. Então não foi aquela coisa, ensina tudo que eles precisam saber. Não. Ensina o que eles precisam saber agora. Exato. E depois, dentro do processo de aprendizado, a gente respeitou esses gaps e foi criando steps de conteúdos posteriores. Perfeito. E isso muito conectado com as reuniões presenciais, onde o gestor tinha essa visão de, opa, agora eu consigo avançar um pouco mais com esse time. E ele tinha o conteúdo preparado pelo time de treinamento para avançar com esse time. Okay. E a produção desse conteúdo foi tudo vocês internamente ou vocês pegaram alguma ajuda? 100% interno. Nossa. 100% interno. Com 11 pessoas. Com 11 pessoas. É um time que trabalha muito. Um time que vale por 22, Opa, né? Ou mais. E uma outra curiosidade, aproveitando aí, sempre ajudando o nosso ouvinte aqui, né, com ideias e insights, no quesito de treinar os multiplicadores, né? Treinar os gestores. Sim. Né? Quais temas ali, ou o que vocês se aprofundaram para que vocês... Porque na prática, assim, eles são uma extensão, por tudo que você contou aqui, eles são uma extensão de vocês, né? Sim. No final do dia, é ele que vai fazer a entrega do treinamento lá com as 10, 12 propagandistas que eles têm ali. Sim. Como é que você prepara esse... ou quais são os cuidados que você toma para preparar o multiplicador, né? Na ampliação desse time, também houve uma ampliação do mesmo percentual em gestores. Então, a gente também teve uma ampliação também de teve uma chegada, 30%. Dentre os 750, tem um percentual de gestores ali. Então, eu estou falando aí em torno de 70 gestores que foram promovidos internamente, né? Eram propagandistas, foram promovidos. Gestor. E esse processo de maturação também existiu na gestão, certo? Então, ali também existia a necessidade de eu respeitar a maturidade e desenvolvimento desse que acabou de chegar à gestão e aquele que já era gestor. Então, o que nós usamos muito? A questão a troca de experiências. Nós promovíamos muitos encontros onde os gestores trocavam experiências sobre o processo de aprendizagem. Isso tanto para a preparação dos times para a reunião, quanto nos encontros locais. Tá bom. Nós temos, no mínimo, 2 encontros presenciais também com os gestores à parte, somente com os gestores. Para troca de experiências, estratégias, de demonstração de resultados. E aí, como é que funciona isso para que seja mais particular o negócio? Dentro desses gestores, a gente tem diversos níveis. Eu tenho um gestor que ele vai cuidar de uma região, por exemplo, do Nordeste inteiro, e ele tem outros gestores abaixo dele, e esses gestores têm seus times. Então, esses encontros, eles são promovidos pelos gerentes que nós chamamos de regionais. Que ele reúne seus times de gestores, o gerente, o time de treinamento apoia esse processo, e aí há toda uma reciclagem ali, um alinhamento de conhecimento para que a estratégia sempre seja multiplicada no mesmo nível. Né? E deixa eu perguntar, sobre a liderança, né, acima desse time, foi fácil convencer que tudo isso era necessário ou eles achavam que podia ser algo muito menor, muito mais simples? Cara, isso é uma coisa muito bacana, porque assim, a cultura de treinamento é muito forte. Né? A visão de é necessário treinar, gerar conteúdo, aplicar, engajar o time, isso é muito forte. Então as discussões foram muito mais voltadas à forma do que à necessidade. Do que o conceito. Acho que o conceito todo mundo já comprava. Né? Isso é cultural. Legal. Sim. Né? Essa coisa por exemplo, às vezes você fala, pô, eu vou reunir meu time inteiro uma vez por mês, para todo mundo. Cara, isso é cultural. Isso é fortíssimo. Ninguém nem questiona, né? A gente até fez algumas situações de vamos fazer online. A pandemia fez isso, claro. né? Cara, tava todo mundo doido para voltar para o presencial, porque o online ele não tinha a mesma forma. Fizemos quase um ano online. Da mesma forma, parando o time uma vez por mês. Eu tinha custos menores, porque eu não tinha questão de hotel, e tinha todo mundo parado do mesmo jeito. Só que num outro método. Sim.
e era diferente. Então, essa coisa, pra gente, é um mas benefício. eu acho que já cabe aí um parabéns aí a todo o trabalho de vocês, porque o que a gente escuta muito aqui, né, é comum falar, tem que convencer, né, ou culturas, né, de empresas que talvez não estão tão abertas ou não valorizam tanto treinamento. Acho que dessa fase vocês já passaram, né, acho que cabe aí até um parabéns aí à cultura da Eurofarm, por vocês já estarem comprados nisso, né, como você bem disse, é uma questão mais de discutir o como, a metodologia, formato, etc, né? Muito bom, muito bom. O nosso principal desafio hoje, que eu acho que é o desafio de muitas equipes de treinamento, né? É assim, quando você fala de produzir conteúdo, é você ser palatável, engajador no que você está produzindo, né? Porque a gente já tem a cultura a nosso favor. Eu só ia te perguntar antes da gente até trocar de marcha aqui, né? A gente perguntou dos desafios, mas teve alguma coisa que deu muito certo, que se você falasse assim, ó, vou fazer esse projeto novamente, o que a gente fez que deu muito certo, o que eu faria de novo, alguma dica de ouro assim? Cara, eu acho que o próprio curso em si, o presencial, porque a gente sabe aquela coisa que você, quando o time está organizando, você fala assim, isso tem tudo para não dar tão certo assim, porque é muito, a logística, a organização disso foi tudo muito grande. Mas todo o processo de pré-treinar, capacitar os gestores para o onboard, capacitar os gestores que nos ajudaram no curso e a trilha de treinamento pós-conteúdo, isso deu super certo. E, inclusive, isso mudou muito os processos de treinamento que nós temos internos hoje. Então, eu faria de novo, sim. Legal. Talvez com o mesmo frio da barriga quando eu tive a notícia junto com o time lá, mas faria de novo. Legal. Vamos para o nosso momento CFO. Falar de resultados, indicadores. O que vocês estavam buscando de indicadores, números e como que conseguiu comprovar ou se conseguiu? Fala um pouco esse trabalho aí de olhar para números e resultados. Sim. O nosso treinamento, ele é muito embasado na figura do multiplicador, né? E por ser embasado na figura do multiplicador, a gente sempre tem muito contato com esses gestores e acaba sendo por percepção. É muito quali do que quanti, né? Só que nós tem algumas ferramentas de mensuração disso, até mesmo em quantitativa, mas a maioria das percepções são qualitativas. Nós percebemos um processo de maturação. Qual era o nosso principal desafio? Eu pegar esse colaborador novo que acabou de chegar, ainda não é aderente à cultura, aprendendo a trabalhar, e eu trazer ele o mais próximo possível desse colaborador que já tem adesão à cultura, já desempenha bem, porque quando eu fizesse isso aqui, e um começasse a agregar com o outro, isso geraria resultado. Nosso maior desafio é fazer isso acontecer rápido, certo? Então, os primeiros meses de pós-ampliação, a gente via esse processo realmente acontecendo e tentava acelerar esse processo. Qual o resultado que a gente vê? Logo em seguida, no ano seguinte, a gente já vê os números de venda Isso que eu ia falar, representando. Você consegue olhar para o número de vendas. Exatamente. Né? Então, e aí, quando eu falo do quali, é a percepção do gestor. Ele nos traz, a gente ajusta, melhora aqui, eu tenho uma personalização necessária para um treinamento meu aqui e assim por diante. Agora, o número que a gente olha é venda. Sim. Porque se está dando certo, o time está engajando, conhece bem o produto, sabe vender, no final isso vai gerar venda, né? Essa é a vantagem do time comercial, né? Você consegue transformar isso em números. Talvez o conhecimento, o processo, você pode ter pesquisa de reação, você pode ter muito essa coisa mais empírica e mais informal. Sim. Mas no final do dia, você vai ver quanto que ele visitou, quantos que geraram vendas, né? Aí você traduz isso para performance e produtividade. E aí vocês conseguiram identificar um aumento de produtividade daquelas personas, né? Não digo o geral, obviamente, se aumentou 30% a base, vai aumentar vendas, mas essa pessoa estava performando mais rápido, estava conseguindo gerar mais vendas naqueles pontos versus antigo. Teve algum tipo de mensuração assim? Sim, você conseguia perceber facilmente, né, em alguns cenários aqueles que estavam desempenhando melhor, né, e aqueles que estavam desempenhando com uma dificuldade um pouco maior. A questão é você analisar qual é a dificuldade que esse está tendo e você conseguir ajudar, ou em treinamento, ou em gestão.
E você ajudar com exemplos, né? Eu trazendo quem está fazendo bem e colaborando com aquele outro. Então, a questão dentro das reuniões foi muita troca de experiência. Lembra que eu falei que eu tenho um pré-treinamento para que as reuniões sejam de discussões? Isso colaborou muito com a aceleração desses processos de resultado, entendeu? Sim. Facilitou muito. O que eu acho bem interessante nesse caso aqui é que você olha para números, olha para vendas, tudo mais, mas você sempre volta para falar, não, a gente está ali para apoiar a pessoa. Está ali para ver o gestor, o que aquele gestor precisa, aquela região não está performando, o que aquela pessoa pode estar olhando. Então tem um olhar de resultado, mas também pelo que eu estou ouvindo de você, tem um olhar e um cuidado muito grande com as pessoas. Nós assumimos muito o papel de apoiadores no treinamento, né? E apoiadores para o público final, que é o propagandista, mas apoiando a figura do gestor ali. Para ele dar o suporte, né, para o time dele. Exatamente. Né? Legal. E, Tonelli, a gente falou assim, óbvio que vendas que é muito tangível, né, principalmente para a área comercial, mas algum outro indicador não tão óbvio, assim, que vocês talvez se surpreenderam, falaram, não estava olhando para isso, mas, pô, ele mexeu o ponteiro aqui, ou alguma coisa que intencionalmente vocês buscaram além de vendas? Sim, tem um número que na indústria farmacêutica ele é muito buscado e difícil de buscar, apesar de ser um número simples, que é a média de visitação e qualidade da visita. Quando eu falo de média, é quantitativo, isso é fácil de identificar. E quali é a percepção de uma visita muito bem feita, né? Tem muito treinamento no meio disso, né? Porque quando eu falo assim, eu tenho uma média de visita X, como é que eu posso melhorar essa média? Com um roteiro bem elaborado. Planejamento, né? Planejamento. Com horários bem definidos dos meus roteiros, assim por diante. Isso é treinável, certo? E quando eu falo de qualidade desse contato, porque a qualidade desse contato vai influenciar na informação que eu levo, vai influenciar na experiência que o médico tem com o aerofármaco, com o produto e, consequentemente, na decisão que ele toma pelo que ele vai prescrever. Os gestores, eles são, dentro das suas funções, eles acompanham os colaboradores dentro desse processo. Então, o treinamento, ele não acontece somente naquele momento de, paramos um dia do mês para treinar. Os gestores, ele tem como uma das suas principais funções acompanhar o seu time de propagandista para auxiliar no processo de desenvolvimento constante dele no campo, em loco. Enquanto ele literalmente está do lado do propagandista durante 1 ou 2 dias, o dia inteiro, acompanhando as visitas que ele vai fazer no médico, no ponto de venda. Então, esse processo acelera muito o desenvolvimento. Que aí eu vou olhar para você e vou trazer dicas e colaborar com o seu desenvolvimento, tomando por base a sua necessidade específica, a minha experiência, porque eu fui um propagandista um dia, e tomando por base as qualidades que outras pessoas da minha equipe têm, que às vezes eu só estou sendo multiplicador, trazendo... Só está mostrando a forma diferente que talvez aquela pessoa sozinha não enxergaria, né? E aí, lembra que a gente falou logo no começo sobre a necessidade de personalização? Só esse gestor consegue ter isso, porque ele viu durante o trabalho dele do mês inteiro, acompanhando um ou outro, ele viu as fortalezas e necessidades de melhorias de cada um. Quando ele chega na reunião presencial de treinamento, com o material que nós do treinamento preparamos, ele personaliza isso de acordo com cada um, né? Ali. Perfeito. Né? Muito bacana, muito bacana. Vamos agora para o nosso momento que a gente chama que é o momento de futuro e tendências. E a gente tem aquela pergunta chave que a gente faz para todo mundo que senta aqui no podcast, que é: o que é a revolução da aprendizagem para você? Cara, a revolução da aprendizagem para mim hoje é você criar uma cultura de autoaprendizagem. Todo mundo sabe que é preciso aprender e renovar seu conhecimento constantemente. Porque o que você aprendeu agora, daqui 3 meses já é bastante diferente. Talvez a gente falasse 6 meses daqui um tempo atrás, né? Esse processo só acelera. Então, só cada um de nós consegue saber o que precisa aprender. Só que isso precisa ser cultural, na minha visão. Criar a cultura da autoaprendizagem. E o estímulo disso pode sim partir de treinamento, fazendo com que o treinamento, o consumo de conteúdo seja agradável, né? Palatável, gostoso. E aí onde entra o treinamento corporativo nisso?
você tem que criar uma biblioteca, formas, meios, tipos de conteúdo, com que as pessoas olhem para aquilo e falem assim, nossa, isso é legal. E aí eu, dentro da minha percepção de necessidade, olho e falo assim, isso aqui eu preciso para mim. Legal. Mas a biblioteca, que tem que ser preparada com aderente à cultura, à necessidade da companhia, é parte do treinamento, né? Porque não dá para você dizer assim, mas hoje eu aprendo por diversas formas, entro no Google e tal. Mas isso não adere à cultura, você tem que palatar isso de acordo com a estratégia da companhia. Muito bom, perfeito. Olha que foi longe aí nessa resposta. Pergunta profunda, mas a resposta também foi. Também foi. Muito bom. Vamos falar agora um pouco sobre você, tá? Eu acho que deu para ter uma visão geral sobre o projeto, desafios, a solução, tudo que vocês aí enfrentaram nesse período, mas é importante a gente conhecer um pouco você e a sua carreira. Conta um pouco, como que você começou? Você também começou como propagandista lá na ponta? Sim. Tem uma história um pouquinho antes de propagandista que vai conectar bastante. Na verdade, eu me apaixonei pela área de treinamento na academia, né? Na área acadêmica. Sim. Eu estava fazendo uma pós-graduação, tinha uns 25 anos, mais ou menos. Não faz tanto tempo assim. Ano passado, mais ou menos. E aí, nessa época, teve uma oportunidade de um estágio docente. Eu não sei se pelo Brasil se fala assim, mas era basicamente a oportunidade de um aluno participar como estagiário de um professor durante a pós-graduação, né? E aí, nesse processo, teve um processo seletivo, eu passei e tal, e aí comecei a estagiar como professor no último semestre da pós. E aí, por coincidência, o meu professor, o meu docente ali, né, ele ia se tornar o pró-reitor da universidade no semestre seguinte. E no semestre que eu estaria encerrando a minha pós. Bom, ali eu me apaixonei pelo processo de docência e, por coincidência, ele teve que largar muitas aulas, porque pela nova função que ele ia assumir. E eu assumi essas aulas. Então, num semestre eu era aluno, terminando a minha pós, no outro semestre... Você estava dando aula. Eu estava dando aula. Tinha a minha atividade profissional durante o dia, que tem muita gente que fala, professor, você trabalha também, né? É verdade. E aí eu comecei a dar aula com 26 anos. Legal. Aí dei aula por 6 ou 7 anos, até entrar, ter a oportunidade de como propagandista. Sim. Né? Só que isso foi simultâneo ou depois da aula que você Depois da aula. Eu tive experiência por 6 anos ali como na academia, fiz outros cursos de especialização e tal. Ali que me apaixonei pela docência, pelo ensino em si, mas sempre com muita experiência profissional também ali, né? Eu trabalhava em banco na época. E aí surgiu a oportunidade como propagandista. É aquela coisa assim, a oportunidade era uma oportunidade muito boa de, né, buscar crescimento profissional, mas eu teria que largar um pouco da que até então eu tinha identificado como minha paixão. E aí eu percebi que eu poderia, sim, essa questão de levar conhecimento e influenciar pessoas através da propaganda. Pelo meu portfólio de clientes, contato com médico, era um público que eu gostava muito de falar, porque é um público mais técnico. Comecei como propagandista e aí segui toda a carreira. Propagandista, gerente distrital e aí agora quase 7 anos como gerente de treinamento. Então, eu acho que hoje eu sou completamente realizado, né? Porque trabalho com treinamento, acho que eu identificado há mais de 20 anos lá. Aí agora eu falei a idade, né? Agora deu para fazer conta aqui, mas não, pode seguir, segue em frente. E tô na área também da propaganda médica, que eu gosto demais. E voltou para vida acadêmica ou ainda não? Minha vida é acadêmica toda hora. Não, mas todo dia, dia, universitário. Não dá tempo. É isso que imaginei. Minha vida acadêmica agora tem 6 anos, chama Beatriz, e ela que me ensina um monte de coisa, não dá mais tempo. Que legal. E como está sendo essa jornada agora de pai e também equilibrar essa parte de trabalho e família? Cara, é muito gostoso. Eu acho que eu estava de férias recentemente e eu até estava anotando algumas coisas que eu estava escrevendo um artigo no LinkedIn sobre o que eu aprendi com a minha filha nas férias. Porque esse processo de você ter um filho, aí quem está ouvindo tem filho talvez reflita sobre isso, te faz olhar bastante sobre a simplicidade das coisas, né? Às vezes a gente quer complicar um pouquinho. E aí, nesse processo de dividir jornadas, o simples é o que está fazendo todo sentido para mim. Muito bacana, muito bacana. E primeiro
Quero te agradecer aqui pela sua participação nesse episódio. Eu acho que a gente contribuiu com vários insights aqui. Eu anotei 2 folhas inteiras aqui, cheio de recomendações, insights. Então, tenho certeza que quem está escutando deve ter capturado muitas ideias aí, né? Mas, com certeza, às vezes, a pessoa que está ouvindo talvez queira interagir com você. Né? Como que a pessoa pode interagir? Seu LinkedIn? Ou qual o formato que a pessoa possa entrar em contato? Acho que pelo LinkedIn é a melhor forma, né? Vai estar como Leandro Tonelli. Legal. E aí acho que é fácil de encontrar lá. Perfeito. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento pela participação. Não sei se você quer dar um recado final aí. Eu gostaria. Eu acho que treinamento, quem está no treinamento, ou já identificou isso, ou vai identificar que é a paixão por influenciar pessoas e por crescer com a influência que você traz das pessoas, né? Uma vez eu ouvi que, assim, quando você consegue capacitar pessoas e as pessoas, se você sente que as pessoas estão crescendo, esse crescimento traz luz para você e com essa luz você continua crescendo e quer mais dessa experiência constantemente. Legal. Então, se você sente isso quanto eu, não deixe de lutar pelos desafios que o T&D traz, que a gente sabe que não são poucos, né? Muito bacana. Muito bom, Tonelli. Obrigado também pela tua participação e obrigado por compartilhar tanto, né? Que eu tenho certeza aqui que muita gente vai aprender com o que você contribuiu aqui no episódio de hoje, né? O prazer foi todo meu. Nilson, mais um episódio de sucesso e um episódio cheio de insights e um case muito interessante. Muito legal, muito legal. Você vê aí na área da saúde, né, o rebote aí que a pandemia deu, né, e aí tudo que surgiu com relação à área farmacêutica, médica, né, e aí você vê como é que o mercado responde, né? Aqui você vê um case real de como que é isso, se você está atuando nesses setores, como é que foi bem aquecido o momento ali da pós-pandemia, né? Sabe o que é legal? Esse é o tipo de case que você lê uma manchete na Exame só falando bem superficial e aqui a gente traz o que aconteceu. O que aconteceu se Sabe você o que mais chamou atenção para mim? Comprar 750 carros. 750 carros, Imagina. E logística, cada carro indo para um estado, né? Obviamente tem muito mais por trás, mas isso aí é um exemplo que a gente não pensa, Não pensa, né? Os iPads, né? Imagina distribuir tudo isso, né? E depois comprar passagem aérea para 60%, acho que teve que fazer deslocamento aéreo. Então imagina cuidar disso tudo, né? Pois é. E 750 pessoas de uma só vez. De uma só vez. Um onboarding antes com gerente e uma semana de treinamento presencial. Imagina a loucura que foi essa semana. Eu anotei 18 salas aqui, cada uma entre 50 e 60 participantes, né? Pois é. Concomitante. Deve ter sido uma loucura total. 32 gestores como facilitadores, sendo que nessas 750 pessoas, 70 viraram gestores, né? Foram promovidos. Então você tem uma trilha para quem foi promovido, uma trilha para quem entrou agora, uma trilha para os antigos, né? Uma trilha para os 32 que foram facilitadores. Então, uma logística, uma operação de guerra, quase. É uma baita força-tarefa aí. Pois é. Eu anotei bastante coisa aqui, Chá. Anotei uma coisa que foi bem no início da fala do Tonelli, que eu achei bem relevante. Ele falou da vulnerabilidade, né? Então, eles começaram reconhecendo que cada região e cada time ali tem uma certa fragilidade e uma particularidade, e só com os multiplicadores, ou seja, só quem está próximo ali, que eles de fato conseguiriam endereçar isso, ou seja, não é área de treinamento querendo resolver tudo sozinha e uma solução que vai funcionar para todo mundo, né? E essa sua fala encaixa bem com o que ele falou no final de resultados. Sim, medimos vendas, medimos várias coisas, mas a gente está mais preocupado em olhar a pessoa, que apoio que ele está tendo. Teve um problema na região, vamos lá para o gestor para ver o que acontece. Então não é aquela cultura de só olhar para número e se não performar. Não, é de fato ter esse cuidado. Né? E por isso que, como ele falou, virou uma cultura. Então, a cultura desde todo mês parar por uma hora, por um dia presencial. Não é? Eu anotei isso, que ele chamou de reciclagem periódica, né? Ou seja, já está compromissado, né? Que pelo menos um dia inteiro por mês aí tem um dia full de treinamento. Presencial, né? E aí cada multiplicador, cada gestor lá com o seu time. E o que eu gostei disso foi quando ele falou do pré-treinamento. Então eles preparam as pessoas
prévia para que aquele dia de treinamento seja muito mais voltado para discussão, troca, debate, tudo mais. Então já faz um nivelamento antes, né, para a pessoa chegar preparada. Muito bom. Uma coisa também que eu achei bem interessante, né, para a gente que é de TI&D, né, pegar essas dicas, é a preocupação com perfil e rotina desse público, a ponto dele falar, às vezes a gente entregava o mesmo conteúdo em multiformatos. Um formato poderia ser um áudio, podcast, mas eu entregava também esse conteúdo também num formato mais visual, em leitura, enfim, para adequar diferentes perfis a diferentes rotinas que esse público tinha, né? Então isso é bem legal. Agora eu anotei uma coisa aqui também, Richard, que foi bem interessante. Eu quase criei um acrônimo aqui. Ele falou eu anotei o EMA, né? O que é o EMA? Entrega mínima para gerar ação. Né? Acabei de ver um acrônimo aqui, mas o que eu achei legal, assim, volta ao ponto da simplicidade. Né? Simplicidade, um material de 80 slides virando 10 slides, né? 10 slides ali de PowerPoint, que é o quê? O mínimo que a pessoa precisa saber para ela começar para gerar ação. Então isso para time comercial é excelente, né? Porque conhecendo o time comercial... Não é treinar tudo que ele precisa saber. Não é treinar tudo e vai esquecer. Né? Então, assim, o que é o mínimo? Entrega mínima para gerar ação, para ele já poder ir para a rua e gerar resultado. Então, achei isso bem interessante. E eu gostei também da definição da revolução da aprendizagem, que é criar uma cultura de autoaprendizagem. Né? A área de T&D, ela é o que vai facilitar isso, o que vai buscar criar experiências, buscar ter a biblioteca criar de conteúdo. Biblioteca. Né? Só que para isso acontecer, depende da pessoa. Correto. Então, eu acho legal essa clareza de que T&D não é responsável pela aprendizagem. T&D é responsável por criar todo esse ambiente, ecossistema, facilitar, objetos, facilitar, mas o responsável pela aprendizagem é a pessoa. Então, eu gostei disso. Muito bom, hein? Nossa, bastante coisa, né? Que aula. Pois é, e o que será que vem por aí? E antes de falar até do que vem no próximo episódio, se você não estiver seguindo a Revo, tá na hora de seguir, né, Richard? Pois é. Não sei nem o que você tá fazendo aqui ouvindo mais esse episódio sem seguir a Revo. Segue a Revo, @somosrevo, né, no Instagram. E eu tô, se quiser me seguir ou trocar experiência sobre o que a gente tá falando aqui, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_figueiredo. Pois é, e eu estou em todas as redes sociais como @richarduchoa. E espero que você já esteja seguindo lá. Agora posso ir para o próximo episódio? O que vem por aí? E no nosso próximo episódio, vamos sair do mundo de cases de projetos para o mundo de cases de carreira. Opa! Você já ficou na dúvida da sua carreira? Será que você está no lado certo do balcão? Será que você deve continuar sua carreira como CLT dentro de uma empresa? Ou será que você já pensou em trocar de lado, virar um consultor? Então, no nosso próximo episódio, vamos mergulhar nos bastidores de T&D de carreira. Estaremos aqui com Casimiro Cavalheiro Júnior, que fez essa transição de 16 anos de CLT como analista, especialista e gestor de RH para mudar de lado, para virar um consultor de negócios e de RH. Então não perca o próximo episódio, onde estaremos falando de carreira.